Querida aluna, querido aluno, na aula de hoje a gente vai estudar uma das matérias, um tema que é muito cobrado, então a gente usa muito e vamos estudar hoje o balanceamento das equações químicas. Vamos lá, para balanceamento das equações químicas nós temos três formas. Hoje nós vamos estudar uma delas, o balanceamento por tentativa e erro. Para estudar o balanceamento por tentativa e erro, eu coloquei aqui algumas dicas. A primeira dica é que você comece pela maior molécula, sempre a maior molécula, aquela que apresenta mais átomos, que tem uma estrutura com um número de átomos mais complexa. Segunda dica, que você comece sempre pelos elementos, o balanceamento comece sempre pelos elementos de menor repetição. Elementos que aparecem menos dos dois lados. Não em número de átomos, mas em moléculas mesmo. Existe uma regrinha que é a regrinha do macho, que é para tentar dar ordem aos elementos que você vai balancear. Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então a ordem é essa. Por que isso? Já é obtido pela prática, você vai perceber que os metais sempre repetem menos. Depois os metais, seguido de carbono, hidrogênio e oxigênio. Sempre o oxigênio tem muito, né? Não posso dizer que é 100% dos casos, mas na grande parte deles. E aí, uma última dica que fica por minha conta, que você treine muito o balanceamento. Quanto mais você treinar, mais habilidade você vai desenvolver de balancear uma equação química. Vamos lá, eu separei quatro exemplos de uma menor, né, de uma equação menor até uma equação mais complexa para a gente poder tentar eliminar aí as dificuldades que possa haver em balanceamento químico. Então, eu tenho lá a primeira reação em que o gás nitrogênio reage com o gás hidrogênio, formando a NH3, que é a amônia. Vamos começar por onde? Eu tenho três moléculas, ó. Então eu tenho a molécula de nitrogênio, de hidrogênio e de amônio. Quem recebe primeiro o número do balanceamento? Aquela mais complexa, com mais átomos. NH3. Então NH3 do lado dos produtos, então a seta que sempre divide reagentes e produtos, do lado dos produtos o NH3. Que número que você vai colocar lá? 1. Mas 1 já está lá, professor. Eu já estudei balanceamento e quando a gente não coloca número nenhum, a gente entende que o 1 já está lá. Mas eu vou deixar 1 aqui, ó, para a gente saber que a gente já começou o balanceamento e que aquele número já foi colocado. Que elemento eu vou balancear primeiro? O nitrogênio ou o hidrogênio? Então essa é uma boa pergunta sempre, né? Eu vou balancear aquele que menos se repete. Nitrogênio está aqui e ele repete uma vez só. Então ele é um bom elemento para balancear. O hidrogênio, nesse caso, também. Ele aparece só em duas moléculas. Então, nitrogênio, podemos? Nitrogênio tem 1, do 1 que eu coloquei aqui. Para ter 1, eu teria que multiplicar por meio. Meio vezes 2 daria 1. Mas número decimal não, professor. Vamos trabalhar com o número inteiro. Não deu certo, então, o meu número 1. O que eu faço? Eu apago o número 1. Tá? Eu apago o número 1 e tento com o número 2. Tá vendo? Por isso, tentativa. Eu tento com o número 2. Ao colocar 2 aqui, 2 N's, então 2 nitrogênios, aqui eu preciso de 2. Eu já tenho 2, então eu vou colocar o 1. Até para saber que eu já balanceei a molécula de nitrogênio. Ao colocar 2 aqui, eu fiz 6 hidrogênios. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Eu preciso de 6 hidrogênios aqui. Então eu vou colocar um 3. Por quê? 3 vezes 2, 6. Então todos balanceados. 2 nitrogênios de cada lado, 6 hidrogênios de cada lado. Faço o balanceamento de elemento por elemento. É óbvio que quando eu tenho uma molécula composta e coloco um número na frente, eu altero os dois elementos. O número pequenininho sempre multiplica o número do balanceamento. E outra coisa importante para você que já está estudando balanceamento pensando em cálculo estequiométrico, os números do balanceamento, chamados coeficientes estequiométricos, eles já indicam a proporção em mol do elemento. Então 1 mol está para 3 mols, formando 2 mols. Vamos para o próximo exemplo, número 2, é a combustão do gás metano. Então o metano está aqui, eu vou fazer a combustão dele, preciso de oxigênio, formando gás carbônico e água, desde que a combustão seja completa. Tenho 4 elementos, então eu preciso de 4 números aqui, 4 coeficientes estequiométricos, ou os números do balanceamento. Por qual eu vou começar? Por aquela que tem mais átomos, CH4, é a que tem mais átomos aqui. Vou colocar o número 1 aqui. Começo por quem? Carbono, hidrogênio ou até o oxigênio? Eu começo pelo carbono, a ordem aqui indicada, hidrogênio e depois oxigênio. Carbono, por quê? Porque se repete só em mais uma molécula. Se aqui tem um carbono, aqui também precisa de um carbono. Então eu vou colocar o 1 aqui. Carbono balanceado.
Hidrogênio é o próximo. Por quê? Porque ele só se repete em duas moléculas aqui. Ó. Ele tem no metano e tem na água aqui. Então fica fácil de balancear. São 4 hidrogênios. Eu preciso colocar um múltiplo aqui, que vezes 2, né? Ó. 2 vezes 2 deu 4. Então sempre assim que a gente tem que pensar. Bom, agora eu preciso balancear o oxigênio, sobrou o oxigênio. Aqui eu não tenho nenhum oxigênio ainda definido. Por que ainda não tem nenhum, professor? Porque se eu colocar 1, seria como se eu tivesse 2. Se eu colocar o 2, teria 4, 3, teria 6. Então eu ainda não tenho definição. Agora, desse lado aqui dos produtos, ó, depois da seta, eu já defini. Aqui mais uma dica. Eu tenho duas moléculas, né, diferentes, mas as duas têm átomos de oxigênio. Então eu tenho que somar. São 2 oxigênios aqui no CO2, 2 vezes 1. Então tem 2 oxigênios, mais 2 vezes 1, 2 oxigênios na água. Então são 4 átomos de oxigênio. Desse lado dos reagentes, do lado dos reagentes, eu preciso ter os 4 átomos de oxigênio. Então eu coloco 2 aqui. 2 vezes 2, 4, acabou. Então aprendeu mais essa? Quando eu tenho moléculas do mesmo lado, no caso aqui dos produtos, eu somo os elementos iguais e balanceio do outro lado também. Próximo, exemplo 3. No exemplo 3 é uma reação muito parecida com a 2. Qualquer coincidência, né, qualquer semelhança não é mera coincidência. Você tem combustão de um hidrocarboneto, consome O2, liberando CO2 e água. Então é uma reação padrão de combustão. Está aqui, 4 moléculas, 4 coeficientes estequiométricos, 4 números. Molécula mais complexa, sem dúvida nenhuma, é o octano, que está aqui, ó, C8H18. Vou colocar o 1 aqui. Bom, ao colocar o 1 aqui, eu assumo 8 carbonos. 8. Por que o carbono de novo? Porque ele repete menos. Ó. Ah, mas o hidrogênio também repete menos. Posso balancear por ele? Pode. O que daria muito trabalho aqui seria balancear pelo oxigênio, porque o oxigênio ele está em 3 das 4 moléculas. Então eu vou balancear primeiro o carbono. 8 carbonos. Aqui eu preciso de 8 carbonos. Então eu vou colocar um 8. Porque aqui só tem 1, né? Então 8 vezes 1, 8. 8 carbonos e 8 carbonos. Carbono balanceado. Corta da lista. Hidrogênio. Hidrogênio aqui são 18. Aqui são 2. Então eu preciso do 9. 9 vezes 2, 18. Balanceado também. Próximo elemento. O oxigênio. Oxigênio. Eu tenho a definir aqui, né? Então a definir desse lado. Mas desse lado aqui eu já defini o número de oxigênios. Ó. 8 vezes 2, 16. Mais 9 vezes 1, 9. São 25 oxigênios. 25 oxigênios. Então, desse lado tem que ter 25. Aí eu tenho uma dica para você. Se o exercício não estiver exigindo, números inteiros, você pode colocar 25 sobre 2. Porque 25 sobre 2 dá 12,5. 12,5 vezes 2 dá 25. E você fica com 25 oxigênios. Pode colocar fração e pode colocar em decimal. Eu vou deixar no momento aqui em decimal. De repente você vê mais fácil em decimal, mas é comum também deixar em fração. Então, por aqui, 12,5, tá? 12,5 vezes 2, 25. Está balanceado, 25 oxigênios. Aí você diz que, professor, o meu exercício está pedindo menores números inteiros, não posso deixar decimal. Então, o que você faz? Apaga tudo e começa de novo, mas não com o número 1, com o número 2. Ou, se você já entendeu o que eu vou fazer aqui, você multiplica toda a equação por 2. Porque ao multiplicar por 2, você vai dobrar todos os números do balanceamento. E todos os números do balanceamento dobrado dão exatamente o balanceamento com os menores números inteiros nesse exemplo. Então fica 2 para 25, para 16, para 18. E todos os átomos estão devidamente balanceados. Depois que você tem a ordem do balanceamento, os números já padronizados, você pode multiplicar o balanceamento ou dividir o balanceamento por quanto você quiser, que sempre vai dar uma proporção exata dos elementos e dos átomos. Mais uma, exemplo 4. 4 é um pouco mais complexo. Eu peguei algumas substâncias que têm parênteses, né, algumas moléculas aqui. Por exemplo, o hidróxido de alumínio, ele tem o OH3. O 3, ele faz aqui uma multiplicação pelos 2 que estão dentro do parênteses. Isso se repete, tá? Então essa outra molécula aqui, o sulfato de alumínio, tem Al2SO4, 3. O 3 vale para o enxofre e multiplica o oxigênio. Então, e além de tudo, todos esses multiplicam os coeficientes estequiométricos, que são os números que vão na frente. A diferença aqui dessa equação é que não coube em linha reta, né? Eu coloquei os reagentes aqui e os produtos estão embaixo. Vamos lá. Qual a molécula mais complexa que você enxerga aqui?
Al2, SO4, 3. Você vai colocar o 1, então. 1. Professor, posso tentar o 2, o 3, o 4? Pode, mas eu sugiro que você comece pelo 1. Então, ó, 1. Qual elemento eu vou balancear? O alumínio, o enxofre, o oxigênio, o hidrogênio? Então, ó, oxigênio aparece nas 4. Não é bom. Hidrogênio aparece em 3. Pode ser, mas ainda vamos procurar um que aparece menos. Enxofre, S, aparece só em 2 moléculas. Enxofre, bom de balancear. Alumínio, aparece só em 2 moléculas. Bom de balancear. Olha a regrinha, o alumínio é metal. E o enxofre é tratado ali como ametal. Depois, se tiver carbono, nesse caso não tem, hidrogênio e oxigênio por último. Entendeu a regra? Vamos começar pelo alumínio, ó. 2 alumínios. Então aqui tem que ser 2. Né? O 2 do alumínio. O 3 não chega até o alumínio, né? O 3 só é para o OH. Então 2 alumínios, 2 alumínios. Alumínio balanceado. Enxofre, o S. Aqui são 3 enxofres. Tá? O 3 de fora multiplica o enxofre aqui, que multiplica o 1. Então fica 3 mesmo. Para ter 3 enxofres aqui, eu preciso colocar um 3 aqui, ó. 3 na frente. 3 vezes 1, 3. Ah, mas ele mudou o hidrogênio, mudou o oxigênio. Verdade, esse 3 mudou tudo aqui. Mas eu estou de olho só no enxofre. Enxofre balanceado, 3 de cada lado. Agora vamos para o hidrogênio. Quantos hidrogênios há desse lado inteiro da equação? 2 vezes 3 vezes 1. Né? Então, dentro do parênteses só tem 1. Multiplica por 3, multiplica por 2. São 6 hidrogênios aqui. Ó, 6 hidrogênios. E no ácido sulfúrico são outros 6. 6 hidrogênios. 3 vezes 2. Ó. Então, 12 hidrogênios do lado dos reagentes. Eu preciso de 12 do lado dos produtos. Como no produto só tem na água, 6 vezes 2, 12, acabou. Hidrogênio devidamente balanceado, tá? Então a gente somou os hidrogênios que estão do mesmo lado, deram 12. E agora o oxigênio? Já acabou, professor, o balanceamento já esgotou, já está todo mundo balanceado, tem os 4 coeficientes. Mas a gente precisa conferir o oxigênio. Se algo acontecer de errado com o oxigênio, a gente tem que apagar tudo e voltar ao balanceamento do começo. Mas não vai acontecer, né? Vamos lá? Oxigênio, quantos tem aqui, ó? Do lado dos reagentes? 2 vezes 3 vezes 1. Então tenho 6. 6 oxigênios nessa molécula. Então vamos notar, ó, 6 oxigênios nessa molécula. Aqui eu tenho 12. 3 vezes 4, 12 oxigênios nessa molécula. Ótimo. Vamos nos produtos. 3 vezes 4 vezes 1, 12 oxigênios aqui. E aqui eu tenho 6 vezes 1, 6 oxigênios. Então, 6 mais 12, 18. 12 mais 6, 18. 18, tudo balanceado. Perfeito, ó. Viu que legal? 18 de cada lado. Já saiu pronto, né? O oxigênio. O oxigênio já estava pronto. Vou deixar aqui a setinha para você se lembrar que tem que multiplicar. Os coeficientes estão aí. Espero que você tenha acompanhado e compreendido como funciona o balanceamento por tentativa e erro. Essas são as minhas sugestões. Treine muito mesmo, que é um tema muito importante, muito relevante dentro da química. Ficamos assim, bons estudos e até a próxima!